né? Autoconhecimento. Você falou da questão da televisão, né? E isso eu acho que é algo que influenciou muita gente, principalmente nos anos 90, 2000, né? Uhum. Hoje ainda influencia, mas menos, né? Nós temos mais a internet. Só que assim, é um negócio que é complicado. Eu tava na academia, vou numa academia bem old school, bem raiz ali, para não É, ter essas coisinhas, sabe? Mas às vezes fica ligado à televisão e fica aquele looping hipnótico de coisas. Então a gente vê que ainda exerce uma influência, porque se a pessoa está numa esteira e não tem para onde olhar, ela olha para aquela informação, ela vai ficar com aquilo na cabeça, né? sim. E aí, em contrapartida, a questão do recebimento da informação, Hum. que a autorresponsabilidade bate aí. Mas também vem culpa envolvida. Tipo, a informação chegou numa pessoa, já vi muitos casos assim, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido contigo, já deve ter acontecido com quem está assistindo. Veio a ideia de US$ 1 milhão para a pessoa. Naquele momento, a pessoa não fica feliz, ela fala, ah, mas agora que chega isso, todo esse tempo eu estou esperando, estou me martirizando, e chega agora isso, agora não adianta mais. Então vem o quê? A questão da culpa, porque ela não recebeu antes. Por que ela não se abriu antes para aquilo? E aí, Uhum. quando cai, a pessoa consegue transformar aquilo num caos. Estou dizendo porque a maioria das pessoas já deve ter passado por isso. Sim, sim. É difícil a gente abstrair esse momento e pegar só a parte boa, né? E tem várias questões. Às vezes é um movimento de autossabotagem mesmo. Às vezes é um movimento de preguiça. Porque é mais confortável você dizer: "Ah, mas agora, veio agora, não, já passou o tempo". Não, você não sabe se passou o tempo. O tempo é uma questão extremamente relativa, né. O tempo é uma questão extremamente relativa. Você não sabe se você precisava de todo um amadurecimento para que aquela ideia tenha chegado em você agora, porque agora você vai fazer bom uso daquela ideia. Se chegou para você naquele momento, é porque você tem capacidade de fazer acontecer. Então, eu acho que tem várias questões. Tem crenças limitantes que podem estar impedindo essa pessoa, né, de dar esse salto para o desconhecido, como eu falei, porque isso exige coragem. Às vezes, é até uma questão de não merecimento, uma crença de não merecimento. Existe uma questão também de crença de que, comigo tudo dá errado, comigo nada dá certo, então vai ser mais uma ideia que eu vou colocar em prática e que não vai acontecer nada, então para que eu vou botar energia aí? Existe a crença de que você não é capaz, entendeu? Mas eu não vou conseguir dar conta. Mas eu não vou conseguir fazer. Tem fulano faria melhor do que eu, ou alguém já faz alguma coisa parecida, né, quando chega essa questão da comparação. Então são muitas as possibilidades. Por isso que é muito importante a gente parar, respirar, acolher tudo que vier. Se veio o sentimento de culpa, acolha. E entenda, mas por que veio esse sentimento de culpa? Faz sentido isso de alguma forma? Veio o sentimento de raiva, que também é muito comum, né, o sentimento de injustiça é muito comum numa situação como essa que você está falando. "Poxa, mas só agora? O universo me esqueceu e agora que lembra de mim?", né, então esse sentimento de injustiça, ele te puxa para baixo, né, e é uma emanação de energia que não é bacana para cocriar nada, o que você vai estar cocriando ali não é legal. Então, receba e acolha. Acolha qualquer sentimento que vier. Sensação de não merecimento, mas por que que eu me sinto não merecedor? Né, por que que eu não mereço esse golpe de sorte da vida? Essa ideia de 1 milhão, né, de dólares, ou seja lá o que for. Então, você percebe que tudo é necessário você parar, refletir, entender o que você está sentindo, acolher o que você está sentindo e aí transmutar o que você está sentindo. É um processo fácil, Tati? Não, não é. Sinto muito dizer. Entendeu? Agora ele vai se tornando mais fácil com a prática, como tudo na nossa vida. Antigamente, eu falo antigamente porque eu já vou fazer 50 anos, então era antigamente mesmo, eu explodia, eu não tinha autocontrole, aquilo me incomodava, eu falei: "Meu Deus, eu tenho que mudar esse padrão". Foi fácil? Não, não foi. Fiz programação neurolinguística, fiz reiki, sabe, uma série de recursos, eu fui buscar muito essas terapias inclusive, não para clinicar, não para atender, para mim, para o meu autoconhecimento, para a minha evolução,
né? Hoje em dia, eu respondo a essas situações de uma forma muito mais tranquila, porque não é sobre o que você recebe, nem de energia, nem de informação, é sobre o que você vai fazer com aquilo que você recebeu. É aí que está a diferença. Uhum. E é essa energia que você vai estar emanando para o outro, que você vai estar emanando para o universo, que você vai estar, entende? Emanando para o seu campo. É essa energia que você vai estar plasmando no universo e co-criando novas coisas. Então, é um processo que eu diria assim, eu vou até trazer um exemplo da neurociência, né, que isso é comprovado. Para quem é mais cético, né, se bem que eu acho que nem a minha audiência nem a sua é muito cética, mas enfim. O cérebro, ele vai criando, com certeza você sabe disso, Fael, mas eu vou falar aqui porque eu tenho pessoas que não sabem, né. O cérebro ele vai criando caminhos neurais conforme os hábitos que você vai fazendo. E o nosso cérebro ele funciona para nossa sobrevivência. Então ele gasta o mínimo de energia possível, até porque mesmo sem a gente estar fazendo nada, ele gasta muita energia, né. O órgão que mais consome energia no nosso corpo é o cérebro. E aí o que acontece? Para você mudar um novo padrão, para você mudar um novo hábito, você precisa, entre aspas, apagar esse caminho que foi construído no cérebro e recriar um novo. E uma vez que você recrie, você tem que sustentar esse novo caminho, para que ele de fato substitua o caminho anterior. Você acha que o cérebro da gente quer que a gente faça isso? Não. É muito cansativo para ele. Ele entende como sendo uma ameaça para a gente. Então, qualquer mudança de hábito que você faça, aí quando eu falo mudança de hábito, vai desde uma mudança alimentar, fazer exercício físico, dormir bem, etc., até você parar de reclamar da vida, até você ser mais grato a tudo que acontece, até você conseguir meditar, 5 minutos por dia que seja. Então vai ter uma resistência natural do teu corpo, e para você vencer essa resistência, você precisa estar comprometido e dedicado. O que é isso? Autorresponsabilidade. É você sair do vitimismo, de ficar esperando que alguma resposta mirabolante caia e milagrosamente resolva toda a sua vida, né, que é um papel muito infantil, na verdade, de todos nós. A nossa criança, ela precisa que tudo se resolva, porque ela não tem capacidade para resolver, mas nós somos adultos. Então a gente precisa entender que é a gente que vai fazer acontecer, ou não, e tá tudo bem. Só que se você não faz, alguma escolha aleatória vai ser feita para você. E E aí essa não questão da reclama. autorresponsabilidade, você falou, né? Tem um contexto religioso que dá para estar envolvido nisso, ou da criança interior. Mas às vezes essa autorresponsabilidade, ela não pode vir com. A pessoa disfarça isso com algo religioso, algo espiritual. Porque aí ela se ancora naquilo. Eu não fiz isso porque espiritualmente não é permitido. A religião que eu sigo tem um mandamento que diz que eu não posso ganhar dinheiro, ou várias outras questões, né? E assim, eu vejo hoje, lógico, a gente conversa com muitos espiritualistas aqui, você deve conversar também no seu trabalho, né? Que o quanto mais esse espiritualista estiver perto de um padrão de normalidade, entre aspas, tá? Do dia a dia, é mais fácil ele lidar com a espiritualidade. Uhum. Aquele que se veste de muita santidade, ele pode cair dentro de um poço sem fundo, né? Uhum. Até brinco, tava conversando com o Wagner, às vezes o tiozão que tá com um derbão lá no bolso, jogando uma sinuca ali no bar, esse cara tem um contexto espiritual ao redor dele, quando ele tá projetado, fazendo algo, muito maior do que o cara que tá lá no Himalaia, privado de qualquer coisa, né? Uhum. Então a gente tem que ver, colocar isso na balança. Como é que entra isso? As máscaras que a espiritualidade pode colocar na pessoa. Religiosamente falando, eu tô falando. Tá, eu vou só abrir um paralelozinho, porque esse controle, ele não acontece só por meio da religiosidade, da espiritualidade ou de uma instituição religiosa, né, ele acontece também por meios políticos, acontece também por meios do sistema financeiro, né, acontece também por meios do sistema educacional, né. Tudo isso é feito para que a gente entenda que a gente vai ser salvo por alguém. Então a gente fica esperando um político que nos salve, a gente fica esperando um milagre que nos salve, um santo que nos salve, entende? Uma fórmula mágica que nos salve, mesmo a ciência.
com todo o ceticismo dela, ela fica procurando o quê? Uma resposta que salve o que ela está buscando. Então, só abrindo um parêntesezinho, a gente vai focar, claro, na questão religiosa, que é o foco do programa, mas eu acho que a gente precisa estar atento, porque esses condicionamentos de fora para dentro, eles são feitos em várias instâncias, né? Não é só no dogma religioso, mas em trazendo para o dogma religioso, eu vejo muitas coisas acontecendo agora e, graças a Deus, muitos véus caindo. Quando você vê uma pessoa, primeiro, vamos lá, uma coisa que você trouxe que eu acho que é muito importante. É muito mais difícil para a gente que está aqui no dia a dia, né, matando um leão por dia, como se fala, trabalhando com todas as variações energéticas que temos de ressonância Schumann e etc., né, com todos os problemas que nos chegam, né, financeiros, políticos, problema de relacionamento com o marido, com o chefe, com a esposa, com o filho, enfim. É muito mais difícil para a gente manter o nosso prumo, o nosso equilíbrio, do que para o monge que está meditando, entendeu? Lá num lugar lindo, super sem ninguém, sabe? Sem internet, sem conta para pagar, ouvindo só o som dos passarinhos. Então, acho que é aqui na prática que a gente prova se a gente está crescendo ou não. É aqui na prática que a gente prova se a gente expandiu a consciência ou não. Com esses desafios mundanos. Porque quando a gente escolheu vir para o planeta, a gente escolheu para vir experienciar tudo isso que o planeta Terra oferece para a humanidade. Então, a gente sabia o perrengue que a gente ia passar, a gente estava a fim de viver isso. Então, a gente tem que fazer o melhor, né, desse limão, fazer uma limonada, uma caipirinha, para quem gosta. Agora, essa questão que você falou, tem muita questão do ego também, que eu vejo isso muito fortemente, né. Aquele cara que está lá meditando, o ego dele está super sossegado, está super adestrado, sabe, ele não está nem aí para o mundo. Agora esse que está aqui bancando o sabichão, né, a sua santidade, seja lá em que instância for, está com o ego deste tamanho. O ego é ruim? Não, não é. Ele é necessário para a nossa experiência aqui na Terra. Mas ele é um fragmento nosso que é ínfimo e que não pode tomar uma proporção de controle. Se ele sobressai a nossa essência, esse A é craseado, se ele sobressai a nossa essência, acabou. Porque aí você realmente não vai expandir, não vai evoluir, não vai ser útil para o planeta, ser um instrumento, não vai estar a serviço. Então, tem essa questão também que eu percebo muito da força do ego, quando a gente começa a ficar muito preso nesses falsos poderes, e a gente tem muito guru da internet hoje em dia, inclusive nesses falsos poderes que a espiritualidade dá. Outra coisa que você falou que eu acho interessante, quando você falou do tiozinho que está lá jogando sinuca e tal, cara, isso é uma coisa que eu falo muito. Não é sobre a quantidade de cursos que você faz, ou a quantidade de livros que você faz, ou a eloquência com que você fala desses assuntos, mas sim com o seu padrão energético, mas sim com o que você vibra. Então, de repente, tem uma pessoa que está lá no interior do Brasil, que não tem nem acesso à internet, nunca ouviu nem falar de expansão da consciência, transição planetária, 3D, 5D, nada disso, mas ela vibra amor. Ela é amor. Essa pessoa já está na 5D há muito tempo e vai dar um baile em todos nós que estamos aqui, PhDs dos assuntos, porque não é mental, é energético, é vibracional. Então, talvez esse cara que esteja lá jogando sinuca, ele tem amor. E aí, quando ele se projeta, é nessa energia e nessa frequência que ele vai trabalhar. E o outro, que está dentro de um santuário, seja ele qual seja, né, seja ele qual for, ele está preso a questões completamente terrenas, que são questões de vaidade, de ego, entende? De apego. E aí fica a discrepância enorme. Isso só leva a gente a realmente não julgar, né? Porque tem uma fala que eu já nem me lembro qual entrevistado meu que falou, mas foi de algum entrevistado e eu gosto de dar o crédito, isso aí não é meu não, que ele falou exatamente isso, fala assim, cara, você não dá oi pro teu porteiro, de repente ele é teu comandante, numa nave que você está trabalhando de madrugada, entendeu? E é isso que importa. Então essa questão é extremamente relativa e faz a gente parar para pensar, mas não é que estudar não seja importante, ler não seja importante, nada disso, claro que é.
mas isso é importante para quem precisa evoluir. Quem já está evoluído não precisa nada disso, só precisa vibrar no amor. Olá, eu estou Tati Pinheiro e se você está acompanhando esse episódio e curtiu, eu te convido a se inscrever no meu canal e acompanhar as minhas redes sociais, o @tatipinheiro.oficial no Instagram e também o meu site www.tatipinheiro.com.br.